Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como utilizar o Node IA Agente do N8N. É um Node que faz parte do LangChain do N8N, que já tem um pouco mais de um ano, mas pelo que eu vejo aí dentro das comunidades, tem muitas pessoas que ainda não sabem como utilizar, principalmente agora que está tendo essa migração, né? Está tendo esse boom da IA, e o pessoal está utilizando bastante ferramentas de IA, né? Como Flowise, DeFi, Langflow e tudo mais, e também ter o N8N. Só que pelo que eu tô vendo, o pessoal tem uma certa dificuldade, porque o N8N é aquela questão de blocozinhos, né? E nesse vídeo é justamente, né, para te explicar como é que funciona e também te mostrar que, no meu ver, o N8N é a melhor ferramenta para automação de IA hoje em dia. Possa ser que não seja a mais fácil, porém, no meu ver, é a melhor, tá? Então, eu vou diminuir aqui minha tela. Eu já coloquei até um exemplozinho aqui. Aí, só para a gente colocar aqui, como é que vai colocar esse Node de IA, tá bom? Clicou aqui no maisinho, você precisa ter um Node Trigger. Vou usar aqui o Trigger manual. E aí vai te dar essa opção aqui, ó, Advanced IA. E aqui dentro tem vários nodes que tem na LangChain, né? Mas só que um dos principais da LangChain é esse aqui, IA Agente. A gente vai adicionar aqui e ele vai dar essa estrutura. Quando você adicionar, ele vai te dar esse Node Trigger aqui, que é o de chat, que vai te dar esse botão aqui para você poder conversar, né? Como tem no Flowise, DeFi e outras ferramentas, tá? Então, o principal que você precisa entender é que dentro do IA Agente você vai ter alguns recursos. Eu até separei aqui uma demonstração, né, para eu estar seguindo, mas eu até preferi fazer aqui dentro do N8N mesmo, tá? Toda vez que for mexer com o Node de IA Agente, você vai precisar escolher um modelo, né? Qual é o modelo? O modelo é a IA que você vai utilizar, né? Se você vai usar ChatGPT, Gemini, Claude, entre outras, tá? Então, nessa primeira conexão aqui, você pode estar escolhendo o seu modelo. Quando você clicar, ela vai te dar alguns modelos, Anthropic, Azure, Google e tudo mais. Qual que você usa? Aqui no meu dia a dia, eu tenho um projeto de SDR com IA que roda aqui em alguns clientes, e eu sempre prefiro utilizar o OpenAI, porque é a que eu não tenho dor de cabeça. Já testei outras inicialmente, não performou tão bem, e eu acabei deixando o OpenAI, principalmente agora que tem o ChatGPT 4 Mini. O custo é tipo muito baixo, muito baixo. Um cliente em produção, tipo, em um mês gastou R$ 50, né? Atendendo ali cerca de 100 a 300 leads. Então, ficou muito bom. Então, você pode estar escolhendo aqui, criar as credenciais e tudo mais. Tem a Grok, que o pessoal gosta bastante, que é grátis. Mas, assim, para o nosso ramo, tá? É melhor você ter pelo menos um investimento mínimo, né? Para ter um resultado bom. É claro, você pode usar a Grok, fazer um MVP, uma POC, né? De alguma automação. Porém, eu recomendo você utilizar o OpenAI. E aí depois, se você quiser testar Cloud, Gemini, fica à vontade, tá bom? Mas o Gemini, utilizando o 4 Mini, para mim não tem outro, né, que bata. Então você pode estar configurando aqui. É bem simples, você sempre vai configurar uma credencial. Você vai configurar a credencial, você vai, no caso aqui da OpenAI, você pode estar escolhendo seus modelos, e aqui tem algumas outras configurações que inicialmente você não precisa mexer. Dessa forma aqui, para utilizar o Node Agent, você já vai conseguir utilizar, tá bom? Logo em seguida, você pode configurar o Node de memória ou não. O que é memória, Juan? Memória é basicamente a thread da OpenAI, né, que o pessoal conhece, né? A thread que é quando você tem as conversas e tudo mais, o histórico de conversa fica salvo na thread. Então aqui, essa memória basicamente seria uma thread. E, Juan, como é que eu posso configurar essa memória aqui dentro do N8N? Aqui dentro do N8N ele te dá várias possibilidades, tá? Quando você clica aqui, você tem a opção de configurar com a própria memória do N8N. Eu só recomendo você configurar aqui, só se você for fazer uma automação, um MVP para testar, para ver se realmente está funcionando. Porque quando você bota esse node aqui, ele só vai ter um contexto ali dentro do limite que você definiu, que nesse caso aqui é um contexto de 5 conversas. Então, passou 5 conversas, a última vai saindo para entrar 9, e fica nesse loop, digamos assim. Ah, eu quero contexto de 10. Pronto. Então, recomendo esse node, né, essa função aqui, quando for para fazer uma POC, um MVP ali, um teste,
ou então para de fato você fez uma automação de suporte aí para um cliente que vende perpétuo, lançamento, etc., que é para o pessoal tirar dúvida e o histórico não precisa ser salvo. Então você pode colocar isso aqui que já vai resolver 100%. Tem outros nodes aqui que você pode utilizar também. Tem esse aqui eu nunca usei, o Motorhead eu nunca usei. O Post eu uso bastante. Ele não tinha anteriormente, mas depois que lançou a versão da Nintendo com o Post eu coloquei. Para mim é uma das melhores, tá? Tem o Heads. O Heads também vai funcionar da mesma forma. Você pode aqui definir a seção, que seria basicamente aquele ID da thread, né? E, o que que eu posso usar como ID de thread, de sessão e tudo mais. Por exemplo, você vai utilizar aí fazer um chatbot para WhatsApp. Você pode utilizar o próprio número do cliente como a thread. Para toda vez que ele for conversar ali, aí a pegar a thread, for lá no banco do Redis, do próprio N2N no Prosegui, consultar esse número, né, que vai ser o ID da sessão, o ID da thread, e trazer esse retorno de conversa, tá? E aqui dentro do Red você consegue também colocar um tempo de expiração de conversa. Então, por exemplo, às vezes você tem um cliente aí que dá um suporte e a janela de suporte é de 2 horas. Então, você vem aqui e coloca uma configuração de 2 horas. Se eu não me engano, aqui ele coloca em segundos, né? Então, bota aí 2 horas em segundo. Vou supor que 1.000 segundos é 1 hora, por exemplo. Digamos que o suporte que eu tenho com o cliente é de 1 hora. Se passar 1 hora, a IA vai lá e reseta a minha conversa se não tiver interação, tá bom? E aí tem outras configurações. O Postgre, o Chata, no usei, o Zep cheguei a utilizar, mas o Zep eu preferi tirar e colocar o Postgre, porque o Postgre eu já tenho na minha própria estrutura quando eu subo o N8N, né? A gente acaba subindo o Postgre. E aí eu preferi substituir, tirar o Zep, tirar uma ferramenta da minha estrutura e utilizar o Postgre. No Postgre, se você for utilizar, só tem uns processos que você precisa fazer. Eu até ensinei meus alunos lá na formação para gestor de automação, que quando for criar, você precisa criar uma tabela. Nesse caso aqui, você pode criar uma tabela com esse nome, ou você pode mudar sem problema nenhum. E aí tem um padrão de tabela que você precisa utilizar. Vou ver se eu vou conseguir deixar na descrição ou deixar lá no grupo da comunidade que está aberta. Porque é umas colunas que você precisa botar ID, sessão e tudo mais. Eu acabei não separando para essa aula aqui no YouTube. Mas vou deixar na descrição lá dentro do grupo. Se você quiser, você pode pedir lá no grupo que eu mando, tá bom? Mas eu recomendo demais utilizar o Postgre, tá? Aqui a gente vai ter a tools. A tools basicamente é as function calls, né? Que é o quê? Você tem tudo que você pergunta ali para IA, e a vai te responder dentro do prompt que você acabou configurando. Porém, às vezes você precisa configurar uma chamada para um banco de dados, uma consulta em algum site, em alguma API, uma consulta no CRM, e através das tools você pode estar fazendo isso. Então, quando eu clico aqui nas tools, ele já te dá algumas configurações, te dá aqui umas padrões, né, de calculadora, CirpI, Vector. Essas daqui eu nunca utilizei, Wikipedia, Workframe, nunca usei. Uma coisa que você usa aqui no seu dia a dia, né, para os meus clientes. Calculadora, que às vezes a IA fica meio burra, por incrível que pareça, ela não sabe às vezes calcular, né? Eu boto calculadora, aí você só precisa só botar e tá tudo certo, já funciona, tá? E aqui também eu uso o Vector Story. Caso o cliente tenha alguma base de dados, né, tipo ali umas perguntas frequentes, informações da empresa, e aí eu não quero colocar dentro do prompt, né, para o prompt não ficar muito extenso. Então eu vou lá, configuro aqui o Vector Storing e tudo mais. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas com isso aqui você consegue embedar as informações, né? Tem um processo de embed, você sobe e aí a IA vai conseguir consultar as suas informações, né? Então você tem seus PDFs, sites e afins, você pode embedar e utilizar essa ferramenta aqui de Vector Story. Além disso, tem a Request, né? A HTTP Request, só que essa aqui eu nunca utilizei. Basicamente, você vai configurar para consultar uma API diretamente. Eu não gosto de fazer isso porque o que, que pode acontecer? Às vezes você está conversando dentro de um chatbot e aí a pessoa quer consultar, como é que eu posso falar? Vamos supor um CPF. E a IA pega esse CPF, às vezes a IA pode pegar um CPF somente número ou pode pegar um CPF com máscara. E aí, a depender da API que você vai utilizar lá na outra ponta, não aceita, né? Às vezes só aceita somente número ou tem que botar máscara e afins, né? Então eu prefiro intermediar isso com a outra
tool, né, que eu vou te mostrar aqui agora. Porque a gente utilizando a outra tool, a gente vai conseguir meio que intermediar, tá? E fazer tipo validações. Então, por exemplo, você quer consultar um boleto através do CPF. Como é que você vai saber se esse CPF que a IA pegou é um CPF válido? Então, com essa tool aqui, que é a Call Anytone Workflow Tool, é a que eu mais uso de longe. Essa code tool aqui é com código e eu nunca usei. Eu já até tentei usar, mas porque eu precisava não funcionou, né? Então não mexi muito. Então essa daqui é a que eu mais uso, tá? Que é aqui, como é que a gente vai configurar? Mas só para finalizar a explicação do CPF, né? Então, por exemplo, eu configuro essa custom tool para chamar um workflow, ela vai passar o meu CPF para uma outra automação e dentro dessa outra automação eu faço tudo o que eu quiser, eu valido, transformo, manipulo o dado e aí sim eu consulto a API de fato, em vez de eu consultar diretamente, entendeu? Aí explicado essas ferramentas aqui que o ONTN tem, como é que você vai configurar as ferramentas, né? As function calls. Basicamente, você precisa dar um nome para ela, tá? Então, de preferência, um nome em inglês, né? Mas você pode utilizar português, mas em inglês parece que funciona um pouco melhor, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer uma consulta de produtos, né? Então, você te botaria aqui get product, por exemplo. Então, falando que essa função é para buscar produtos. E aqui a gente colocaria uma breve descrição do que essa function call acaba fazendo, essa ferramenta faz, né? Então a gente bota aqui, use essa ferramenta para consultar dentro do estoque. Então a gente passa aqui uma função, a gente pode colocar, seja sempre mais sucinto, né? A gente pode colocar mais informação, mais simples e objetivo possível, tá? A gente pode escolher aqui os parâmetros. Aqui, se você escolher aqui para você definir a automação, meio que você tem que passar um JSON da automação. Esse aqui eu nunca usei, sempre gosto de utilizar aqui o database. E aqui eu uso um código até que dentro da comunidade eu não vejo, né? O que que eu faço aqui? Aqui a gente precisa passar um ID de uma automação do nosso end-to-end. Então, por exemplo, essa automação aqui eu não salvei, e se você perceber, ela está como new, né? Ela está como new aqui, né? Então, eu vou salvar e ela vai dar um ID. Então, ela me deu um ID aqui. Tá vendo? Se eu entrar em outra automação, ela vai me dar um outro ID. Então, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui, por exemplo. Então, tá aqui algumas automações, né? Tem até algumas automações que eu fiz lá para formação. Eu vou entrar aqui dentro de outra. E aqui eu vou colocar esse trig aqui, ó. Workflows. Workflows. Execute workflows. Pronto, eu vou botar esse aqui como trigger. E aqui eu vou salvar. Quando eu salvar, ele vai me dar aqui um ID, tá vendo? Peguei esse ID, eu vou configurar ele aqui dentro. Configurei ele aqui dentro. E aqui embaixo, você pode deixar dessa forma aqui mesmo, porque toda vez que você utilizar uma ferramenta, você precisa retornar para ele uma resposta em texto que contém esse parâmetro response, né? Então, vou colocar aqui field, colocar aqui um parâmetro, e aqui eu preciso colocar o nome do campo response, que nem está aqui, tá? E aqui eu vou colocar o resultado, né, da minha consulta, dos produtos que trouxe e tudo mais. Pronto. E aqui a gente nem precisa ativar, tá? Nessa questão aqui. Então, voltando aqui, aí eu posso parametrizar mais algumas informações. Isso aqui no N8N que é surreal, porque quando a gente trabalha com a IA, tem horas que a gente quer alguma informação específica e a gente não consegue fazer que a IA passe para a gente, né? Então, por exemplo, eu quero o ID da sessão. Como é que você vai passar o ID da sessão? Porque quando você ativa a function call só vai passar o parâmetro para consulta. Você não consegue mais passar outras coisas além, né? Então aqui dentro do NetOne você consegue fazer isso a partir disso aqui, né? Com os inputs extras, né? Então posso botar aqui, por exemplo, session e aqui eu posso estar parametrizando as informações que eu quero, né? Então eu vou colocar aqui só uma coisa de exemplo mesmo, só para você ver chegando lá na outra ponta.
tá? E aí, se você quiser colocar mais informações, você pode estar colocando sem problema nenhum, tá? E aqui também você pode criar um esquema para especificar quais campos você quer levar para lá. Isso aqui é surreal. Isso aqui eu vejo muita gente quebrando a cabeça porque ela não consegue extrair as informações de uma conversa. Então, por exemplo, um agendamento que muita gente tem problema para estar fazendo, né? Até então no meu SDR faz até agendamento, né? E esse foi um recurso crucial que eu coloquei nele, que basicamente você está fazendo uma conversa e aí você quer levar as informações tipo assim, a hora que o lead escolheu o dia, né? O dia e a hora. Como é que você vai levar? Tá? Com isso aqui você consegue estar configurando, né? Então você bota os parâmetros que você vai querer da conversa para ele levar para a ferramenta para fazer a consulta, né? Você pode fazer dessa forma aqui e pode definir na estrutura JSON. Eu particularmente prefiro usar dessa forma, tá? Mas vamos utilizar nessa daqui, eu nunca usei. Eu usei uma, duas vezes, né? Mas bora fazer assim. Bora fazer dessa forma aqui que eu gosto de testar, beleza? Vou botar aqui produto, que eu quero o parâmetro produto, e eu quero, por exemplo, quantidade. Quantidade. E quantidade vai ser tipo número, né? Então bota aqui um exemplo de número, né? Vem aqui, pronto. Coloquei aqui, então aqui essa function caller já está configurada para eu consultar o estoque, por exemplo, né? Consultar os produtos que está no estoque. Então aqui vou precisar do parâmetro do produto e da quantidade. Beleza, então já está configurada aqui minha function call, né? Então é isso daqui, tudo que eu falei é só, como é que eu posso falar, dos recursos que o agente tem, né, em si. Que agora, de fato, a gente vai falar dos agentes. E aqui dentro do DNA Training a gente tem diversos agentes, tá? Tem SQL, o SQL você conecta em um banco de dados e a IA meio que consulta esse banco de dados diretamente, né? Tem esse React, nunca usei, esse Plain End Execute, nunca usei também. O OpenAI Function é basicamente uma atualização do conversacional, não é atualização não, né? É tipo assim, a versão 1, né? Seria a versão 2 e aqui a versão 3, que é a melhor que tem, né? Então eu sempre utilizo esse. E aqui em relação a conectar com o banco, eu não uso, eu prefiro criar uma ferramenta para consultar meu banco de dados, ou então, se for alguma informação específica, eu prefiro embedar e consultar o embed, em vez de utilizar esse tipo de agente aqui, beleza? Então usa aqui o tu agente mesmo, que é o primeiro. E aqui esse outro parâmetro que a gente precisa configurar é o input que a gente vai dar. Aqui o nome está prompt, no meu ver está errado, né? Devia ser tipo user, né? Prompt user, ou algo nesse sentido. Mas aqui é onde a gente vai colocar as informações. Se você utilizar o Node de chat, você pode deixar configurado assim mesmo, que ele já vai pegar automaticamente. Se não, você pode definir e quando você for conversar, você passa o parâmetro aqui da sua entrada. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou tirar aqui meu PostgreSQL. Vou deixar aqui a calculadora. Vou tirar esse vector de história aqui que eu já dei os exemplos, né? Tirar o hands. E aqui memória, eu vou deixar a memória do próprio NetWing. E aqui eu vou botar uma entrada de 20. Pronto. Agora eu só vou testar aqui, ó. Não, eu acredito que não vai funcionar porque a gente não configurou certinho. Mas só para você entender aqui. Aqui eu mandei as informações, ele me trouxe o SessionID, me trouxe o Action e me trouxe o meu input. Isso aqui se você for configurar com esse Node aqui de conversa, né? Mas eu acredito que você vai fazer uma integração aí com a Evolution API ou qualquer outra ferramenta, e aí você pega as informações que você precisa, as informações que eu vou precisar, Juan, da mensagem, né, do input que você vai dar, que a mensagem pode ser de texto, áudio, vídeo, que você quiser, e você configura a automação para a IA entender, tá? Lá no curso de para gestora de automações eu ensino você fazer um atendimento com IA do zero para a IA entender áudio, imagem, texto, mandar mensagem segmentada, entender mensagem fracionária, ensino tudo que você precisa saber para ter um IA que faça atendimento. Se você tem interesse em aprender, o link está aqui na descrição, tá? Então, mas por padrão, você vai precisar do input, tá?
e do acesso ID para identificar quem é aquele lead que está conversando, beleza? Então aqui dentro desse node aqui de mensagem, ele já dá essas informações. Se você for usar Evolution, pega as informações que vem no webhook. Se for utilizar qualquer outra coisa, as informações que vem em qualquer outra coisa, tá? Então, beleza. Agora só eu parametrizar aqui. Vou parametrizar. Vou puxar aqui o CES. O CES ainda eu não coloque nada aqui. Só vou passar só o input mesmo, tá bom? Então tá aqui. E aqui embaixo, na memória, que aí eu vou passar a minha seção, né? Então eu venho aqui e puxo minha seção. Pronto, então já está configurado aqui corretamente. Aí agora, de fato, a gente vai lá configurar o nosso prompt. Mas de antemão a gente tem esse requisito aqui. Esse parâmetro aqui é muito bom para quem quer trabalhar com dados, fazer um tratamento de dados, que quando você ativa ele, ele te dá essa entrada aqui, output pass, e aqui você meio que pode especificar a saída que você quer que a IA te dê. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com produto. Aí eu quero que a IA sempre me dê a mensagem, quero que a IA me dê o produto e me dê a quantidade que o lead está conversando. Então, basicamente, você pode estruturar um código JSON, mas basicamente, tipo assim, mensagem, produto, produto. E aí você pode fazer um outro, por exemplo, quantidade. E toda vez que a IA for processar, ela vai te dar essas informações de mensagem, produto e quantidade. Isso aqui é sensacional. Isso aqui eu tenho um cliente de milhas que aí precisa fazer consultas de passagem e tudo mais. Isso aqui me ajuda demais, velho. Foi uma mão na roda. Mas eu vou tirar aqui para esse exemplo aqui bem simples que eu tô fazendo, que já tá ficando até um pouco longo o vídeo. Eu não vou usar, tá? Então eu vou desativar. E aqui tem te dá outras opções, né? Dentro dessas opções eu só utilizo aqui o System Message, que basicamente é o prompt da IA. Tem outras opções aqui que você não precisa usar, né? Que é o máximo de iteração, de retorno de etapas e afins, você não precisa utilizar. E aqui você vai passar seu prompt, né? Vou pegar um prompt pronto aqui, do próprio chat GPT mesmo. Então eu vou pedir um prompt aqui, vem aqui nesse, tá aqui do lado. Crie um prompt. Tá. Aí eu pedi um prompt bem simples aqui no chat GPT. Só pra gente não demorar. Ele me trouxe aqui algumas regras de negócio, mas já vou só ajustar aqui. Ajustei aqui para ele fazer duas perguntas, né? Perguntar qual é o produto e qual a quantidade. Vou pegar aqui esse prompt, vou colocar aqui dentro. Coloquei aqui dentro. A princípio, a nossa IA já é para funcionar. Bora ver se vai funcionar. Clicar aqui em chat. Essa câmera minha não diminui mais. Vou botar aqui bom dia. Deixa eu ver se vai funcionar. Bom dia, eu posso ajudar hoje. Desejo verificar o estoque dos produtos. Por favor, me diga o produto. Ó, tá. Então aqui eu vou pedir o produto. Pedir uma Coca-Cola. Quantas unidades? Pronto, eu vou pedir aqui 10. Então aqui a IA já está interagindo comigo conforme eu instruir. Para me perguntar produto e a quantidade. Aqui é com base na quantidade informada, produto, tal, 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 tal. Beleza. Só que o que que acontece? Ela não ativou a function call. Mas se você vem aqui, ela ativou aqui o IA, ativou a memória, mas não ativou a function call. O que que eu posso fazer aqui? Posso ativar a expressão, produto.
fazendo algo bem rápido aqui só para demonstrar para você o funcionamento, tá? Pedir para ela consultar de novo para ver se ela vai funcionar. Tá, aqui, ó, adicionei lá a informação e ela já executou aqui minha function call, passando aqui a query produto e a query quantidade conforme eu especifiquei, né? Então, isso aqui é muito bom. E aí, trouxe lá o resultado lá. Isso eu vim lá na automação que eu fiz para funcionar como um function call. Você vai ver aqui o log que foi executado justamente com as informações que eu passei, né, Coca-Cola e a quantidade 10, e aqui passando a seção que eu predefini lá na minha custom call. Deixa eu fechar aqui. Fechei, então você consegue ver que ela ficou verde aqui. E se eu abrir, você vai ver aqui a mesma seção que eu coloquei. Perfeito. E aqui dentro poderia pegar esse valor aqui, consultar um banco de dados, consultar uma API, uma planilha, o que você quiser. Então você percebeu que em poucos minutos, deixa eu olhar aqui, em menos de 30 minutos você conseguiu meio que fazer um IA que ativa Function Calls, né? Então isso aqui é o princípio de tudo. E se você quiser aprender mais N8N, aprender mais sobre IA, o link da minha formação para gestor de automações está aqui na descrição, tá? E seja bem-vindo ao novo mundo de automação, a um mundo que você vai pensar em automação e vai desenvolver do completamente zero. Então esse foi o vídeo. Vou botar a câmera para cá. Espero que você tenha gostado e até a próxima.